Eu não sei quanto a vocês, mas para mim é impossível nesse momento pensar em outro assunto. Eu acordo, vou ler as notícias daqui da Espanha, leio as notícias do Brasil, leio as notícias do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Itália, leio os jornais desses países, porque a vida está em suspensão agora. Para nós que estamos em casa, para nós que estamos em quarentena, a vida está em suspensão, só aguardando para ver o que vai acontecer. E quando começou isso na China já, alguns meses atrás, eu já comecei a acompanhar, eu fiz vídeos aqui, inclusive, falando sobre esse assunto aqui, sobre os dilemas éticos que teriam os médicos, os profissionais de saúde para lidarem com essa questão agora, porque é uma escolha entre vida e morte, é escolher quem vai sobreviver e quem vai morrer. E quais eram os procedimentos éticos debatidos por esses profissionais. Não imaginávamos que chegaria a esse ponto agora e realmente é impossível não lidar com essa questão diariamente, porque é o futuro nosso, individual, é o futuro dos nossos parentes, é o futuro do país e é o futuro da humanidade, é o futuro do planeta. As coisas serão muito diferentes depois. Eu acho que essa será uma oportunidade trágica para revermos muitas coisas. Porque, assim, assuntos que me afligiam 2 semanas atrás se tornaram pequenos diante disso. Ontem eu assisti um filme aqui que vocês recomendaram para mim que se chama Contágio. Se vocês estão com medo, se vocês estão preocupados, não assistam. Não assistam. Mas se vocês quiserem saber, de maneira um pouco exagerada, obviamente, o que pode acontecer nos próximos meses, o processo de pesquisa de uma vacina, de pesquisa de remédios, assistam esse filme, porque dizem que é o filme mais realista para analisar esse tipo de contágio, esse tipo de pandemia. É claro que no filme a doença é muito mais letal, é uma doença muito mais perigosa do que de fato o coronavírus é, mas mostra o colapso da sociedade após uma pandemia. Então não é histeria, como diz o presidente, não é exagero mencionar esse caso, se preocupar com as consequências disso. O ministro da Saúde, o Mandetta, já anunciou que em abril o sistema de saúde no Brasil vai entrar em colapso porque os casos vão aumentar o número de contágios e certamente vai aumentar o número de mortes também, que já saiu do controle na Itália, por exemplo. Na Itália, de ontem para hoje, foram quase 800 casos de falecimento, então é algo inconcebível. Esse será o desafio da nossa geração. Alguns estão dizendo que essa pandemia é a guerra da nossa época. E a gente tem sorte nesse sentido de não estar junto com uma guerra, por exemplo, como foi o caso da gripe espanhola. Teve uma guerra mundial e, junto com isso, em seguida também, você teve a pandemia da gripe espanhola. Então você já une o horror da guerra, a tragédia de mortos de maneira bárbara e depois ainda mais uma tragédia que é milhões e milhões de pessoas mortas por uma doença. E como eu disse, várias outras questões acabam se tornando pequenas diante desse desafio agora. E nesse momento, o que carece no Brasil, principalmente, são lideranças claras, pessoas com visão, mais importante que qualquer outra característica até, uma visão de como lidar com esse problema agora e de como retirar o país depois da profunda crise que se dará. Ontem a gente viu uma live do Ciro Gomes. O Ciro Gomes fez uma live no YouTube, ele tem feito lives periódicas ali. Ele abarca várias questões aqui que são importantes, ele dá recomendações sobre como lidar com a situação, que é uma coisa que é importante ressaltar. Fiquem em casa, quem pode ficar em casa, fique em casa, porque é o único modo que a gente sabe até agora para lidar com a doença, para evitar o contágio. Não existe remédio para isso, comprovado ainda, não existe vacina, o único modo que existe é o isolamento social. Mesmo assim, devido à lentidão para aplicar o isolamento no Brasil, porque o presidente ainda está tentando manter a economia funcionando, igrejas abertas, como ele disse lá no Ratinho, esse ser estúpido, isso vai prolongar o sofrimento no Brasil, isso vai aumentar o número de meses que o Brasil vai ter que ficar fechado. E quando você vê no filme, por exemplo, Contágio, você vê meses e meses, talvez anos, até elaborar uma vacina. Então o processo lento não vai ter resposta rápida. E para mim, aqui na quarentena, o pior não é saber que serão meses dentro de casa, mas é não ter uma data para isso, sabe? Serão 93 dias de quarentena. Porque daí você começa a se preparar para voltar ao normal depois. São 93 dias, depois 92, depois 91, 90, e você vai fazendo uma contagem regressiva para o dia que você vai ter a liberdade de novo de sair na rua. Não saber isso, a incerteza de quanto tempo a gente vai ficar em casa fechado, é muito mais angustiante para mim do que o fato de ter que ficar em casa esperando isso. E a gente sabe aqui que serão
pelo menos 3 meses. Então será algo lento. Na China foram mais ou menos 3 meses também de combate à pandemia. Então a gente sabe que será longo o negócio aqui. E muita gente será impactada, muita gente vai descobrir o que é uma crise sem precedentes mesmo. A gente nunca viu nada parecido. Nunca vimos nada parecido, gente. Então é o que o Ciro Gomes fala, ele prepara a gente para esse espírito agora, que não é de pânico, não é de desespero, mas é ser realista agora. É entender que não é algo, não é uma gripezinha, não é algo normal isso. É algo que tem que ser encarado de maneira séria, de maneira enérgica e que vai transformar o planeta, vai transformar a nossa relação com os outros, com a sociedade, com a política. E eu ainda quero voltar aqui em algum momento para a gente pensar nesse sentido, né? Porque você tem grupos de pessoas que propõem Estado mínimo, ou anarcapitalistas, por exemplo, e sinceramente nesse momento aqui, essa é uma refutação prática dessa bobagem. Porque nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa de um Estado que nos proteja da doença, que nos forneça saúde pública de maneira ampla, e eles não têm condições para isso, os estados não têm condições para isso, os estados vão entrar em colapso nesse sentido sanitário, já estão entrando em colapso. Então, no sentido sanitário, a necessidade de um sistema de saúde que abarque as pessoas seria fundamental, e não existe isso, no Brasil ainda menos. Aqui na Espanha e na Itália você tem sistemas de saúde que são invejáveis mesmo. A gente já precisou do sistema de saúde aqui, a gente já usou o público, já usou o privado aqui, e são sistemas de saúde invejáveis, estão entre os melhores do planeta. E mesmo assim vai entrar em colapso também. Então imagine um sistema de saúde frágil, um sistema de saúde que já é superlotado. Isso será uma calamidade total, gente. Então levem a sério isso. Se puder ficar em casa, fique em casa. Não é brincadeira, é sério o negócio. E além disso, um Estado que vá fornecer condições de sobrevivência para as pessoas. Para que você tenha comida, para que você tenha dinheiro para comprar comida. Não é que você poder ir ao mercado se você não tem dinheiro, se você não está trabalhando. Você que é autônomo, por exemplo, como eu sou autônomo aqui, se você tem um trabalho precário, se você é informal, como é que você vai sobreviver nessas condições? E aí, o papel do Estado se torna fundamental mais uma vez. Sem o Estado para te dar essa rede de segurança, sem o Estado para te proteger nessas horas, você não pode confiar no mercado. Você não pode achar que o mercado vai ser benevolente com você e vai te dar condições de sobrevivência quando a questão é ficar em casa sem trabalhar para que não morram milhões de pessoas. O mercado não vai te proteger. Ele não se importa com você. Então, nesse sentido, talvez, como eu disse, a gente possa refletir mais adiante sobre isso, mas é uma redefinição do papel do Estado na vida das pessoas. Talvez de uma renda básica universal, algum tipo de rede de segurança mesmo, para evitar casos futuros como estes. E depois, ali num dos pontos da live, Ciro Gomes, ao falar sobre os mais fragilizados, que sempre serão os que mais vão sofrer. Porque se você é milionário, se você não ficar doente, se você está isolado em tua casa, quando passar isso aí, você vai ter milhões na sua conta bancária ainda. A sua empresa ainda vai continuar gerando milhões. Então você vai ser afetado, você vai ter perdas financeiras, vai ter, mas você não vai morrer de fome depois. Quem está fragilizado, quem mora numa favela, por exemplo, como vai lidar com isso? Quem tem trabalho informal, como eu disse aqui anteriormente, como vai lidar com isso? Pessoas que se não trabalham hoje, amanhã não tem dinheiro mais. Como vão lidar com isso? E daí o Ciro Gomes se emociona a falar disso, né? Ele chora lá, realmente se emociona. Mas a minha ansiedade, a minha angústia é pensar que agora esse vírus vai começar a subir o morro, vai começar a invadir a favela, vai começar a entrar nas palafitas. E eu queria abraçar esse povo todo, porque a gente pede para isolar, e eu sei que tem 6, 7 pessoas dormindo no mesmo cômodo, pessoas que vivem na rua, pessoas que vivem de vender bala na rua e que nem sequer entrar num cadastro para serem atendidas, elas vão ter. Meu coração está com vocês. Vamos começar as perguntas, João? Vamos começar as perguntas. Perdão pela emoção, mas não é possível ver o que eu estou vendo e não reagir, não pedir ao povo brasileiro. Põe a mão na cabeça, meu irmão. Põe a mão na cabeça, minha irmã. Vamos ver as perguntas. Porque será um massacre, gente. Será um massacre. Como é que você pode pedir para uma pessoa que mora num barraco com mais 5 pessoas, 6 pessoas, como é que você vai pedir para essa pessoa se isolar caso ela tenha sintomas de coronavírus? Como é que você pede para alguém fazer isso? Não existe condições sanitárias, condições
mínimas para isso. Não tem, não tem. E muitos alertam que quando de fato também essa pandemia chegar com força na África, porque não chegou ainda lá, ou não se sabe que chegou, porque talvez não tenha os mecanismos ainda para avaliar o impacto na África, quando chegar na África será outro massacre. A América Latina e a África vão nos mostrar realmente quão frágil são essas redes de segurança nesses países, nesses continentes. Então, as próximas semanas, os próximos meses serão inimagináveis, inimagináveis. Coisas que a gente jamais pensou que a gente viveria um dia. E depois você teve também o Helder Barbalho, que é o governador atual do Pará, desafiando o governo Bolsonaro. Terceira pergunta. O presidente Bolsonaro declarou que os estados não podem impor medidas sem estar em acordo com o governo federal, principalmente nos aeroportos, como isso está sendo negociado. Eu ontem fui procurado pela representante da área dos assuntos federativos do governo federal, dizendo que hoje de manhã nós teríamos uma teleconferência com o presidente. Vim aqui para o Palácio, estou desde 10 horas da manhã, havia ido 9 horas da manhã entregar o abastecimento de água do Bolônia e estou aqui desde as 10 horas da manhã aguardando essa teleconferência. Não houve nenhuma nova manifestação. Agora, uma coisa é fato, nós não temos nada contra o governo federal, nós não queremos agir contra o governo federal. Agora, nós não vamos ficar esperando o governo federal agir. Nós vamos fazer aquilo que cabe ao governo do Estado e não vou pedir licença para presidente, para ministro, para ninguém para proteger os paraenses. Se quiserem ajudar, serão muito bem-vindos. Mas eu não vou ficar esperando que eles decidam o que fazer enquanto as coisas estão acontecendo. Eu preciso proteger o povo do Pará e todos nós precisamos liderar esse movimento da sociedade, de união. A sociedade não pode ficar à mercê da falta de informação e da falta de procedimento dos seus líderes. E cabe ao governo do Estado, junto com as prefeituras, junto com todos que queiram colaborar, liderar o processo de orientação e de iniciativa para ajudar os paraenses. Porque o governo federal, nesse momento, que deveria coordenar esses esforços, que deveria mandar recursos, mandar qualquer tipo de apoio para os estados nessas horas, está agindo na contramão disso, está atrapalhando. Mais do que não ajudar, o governo Bolsonaro está atrapalhando os esforços. Ele é alguém que manda mensagens mistas, mensagens contraditórias para as pessoas. Por um lado ele diz que vai fazer todos os esforços para combater isso, e por outro lado ele diz que é só uma gripezinha e que templos e igrejas não devem fechar porque são redutos de refúgio espiritual para os brasileiros. Que não pode parar a economia, que tem um remédio para isso, sendo que não está comprovada a eficácia disso ainda. Então você tem um presidente que está atrapalhando agora. E sinceramente eu acho que, dependendo das consequências do que acontecer agora no Brasil, o Bolsonaro vai ser preso depois, por negligência, pela morte de milhões de brasileiros, ou de centenas de milhares de brasileiros. Eu acho que ele vai sair preso do governo. Porque o que ele está fazendo aí é criminoso, gente. Não é apenas um desrespeito ao cargo que ele ocupa, não são apenas crimes administrativos, mas são crimes contra a humanidade que ele está cometendo ali. E se Bolsonaro, escreve o que eu estou dizendo aqui, eu acho que se não acontecer isso, deveria acontecer isso. Ele deveria ser preso quando ele cair desse governo. É criminoso o que ele está fazendo. Ele está pondo em risco a vida de vocês aí. É criminoso o que ele está fazendo. Então o que você tem visto são estados que estão tomando as rédeas da situação. Vou fazer as coisas aqui e que se dane o Bolsonaro, que se dane essa meba na presidência. Esse cara não vai ajudar. Então você tem visto o Witzel, por exemplo. A gente tem muitas críticas ao Witzel aqui, mas você vê que é alguém que está tentando solucionar as questões do Rio de Janeiro. O Dória também é um proto-Bolsonaro, é um proto-fascista, e está lá no estado de São Paulo tentando solucionar as coisas. Agora você vê os governadores da região Nordeste e Norte tendo que tomar pelas próprias mãos o controle da situação. Talvez até isso sirva para redefinir também a autonomia dos estados posteriormente, uma reavaliação de qual é o papel dos estados nesse tipo de crise sanitária. O que o Bolsonaro está fazendo agora é criminoso, gente. Ele está pondo em risco a vida de centenas de milhares ou milhões de brasileiros. É criminoso o que ele está fazendo. Indo no ratinho dizer, não, algumas pessoas vão morrer. Fazer o quê? Como assim fazer o quê? A primeira coisa é não negligenciar o seu papel como presidente.
Se ele fizesse isso já, não negligenciar a importância do cargo dele e tomar essa rédea da situação, já seria ótimo para começar. O fato é que virão tempos muito sombrios adiante, não tenham dúvida disso, gente. A gente tem visto isso aqui na Europa, a gente tem visto isso aqui. E o negócio está fora de controle. E se cuidem aí, fiquem em casa, se cuidem. Porque vocês não podem contar com o governo federal para proteger vocês. Não podem. Você tem lá um ministro que parece bem intencionado, que é o Mandetta, que quando você ouve falar, passa segurança, passa uma tranquilidade, mas ele é desabonado pelo presidente. O ministro fala uma coisa, o presidente vai lá e contraria o ministro. Então vocês não podem esperar que o governo federal vá proteger vocês agora. Se cuidem, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso aí. Se vocês assistiram a live do Ciro Gomes ontem, o que vocês pensam daquilo que ele disse ali? Deixe um comentário aqui embaixo, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.